Nesta noite nós estamos recebendo a nossa querida amiga Udaleia Alcina, lá da Casa Espírita, que vai falar para nós sobre o não julgueis. Boa noite, que Jesus nos ampare e que traga paz para os nossos corações. E nós agora começamos a trabalhar nessa área de palestra na Casa Espírita, porque lá na casa nós temos um trabalho que chama NALI, que é Estudo Núcleo de Apoio à Luz do Evangelho, e a gente estuda os livros de Emmanuel. E como a gente faz esses estudos, fica mais fácil depois a gente poder transmitir, né, para as outras pessoas. E nós vamos apresentar hoje desse livro, Palavras de Vida Eterna, que todo mundo conhece, né, que é do nosso querido Emmanuel, a lição 179, cujo título é Discernir e Corrigir. Então, quando nós começamos a refletir, a olhar sobre isso, nós ficamos, será porque que depois vem uma frase do Evangelho com esse título, Discernir e Corrigir? Nós precisamos de discernir. O que é discernir? Ter conhecimento, analisar e corrigir aquilo que não anda bem, né? E aí depois, à medida que a gente vai estudando, nós vamos verificando qual o motivo desse título. E aí o versículo que foi nos dado é o seguinte: com o critério com que julgardes, sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, que está em Mateus 7:2. E como anda as nossas consciências com relação a julgamentos? Nós já conseguimos ver as notícias, ver os embaraços dos nossos irmãos, sem fazer julgamentos? Sem fazer a nossa crítica, como vem muito bem escrito na nossa leitura de harmonia? Será que nós já conseguimos fazer isso? Como que está isso dentro de nós? Porque nós temos que preocupar conosco. Porque as mudanças vão acontecer no mundo de acordo com a nossa mudança. Fala-se muito em planeta de regeneração, de transição, mas isso vai acontecer num piscar de olhos? Isso vai ser da noite para o dia? Não. Vai ser de acordo com a mudança interior, com a reforma íntima de cada um de nós, vagarosamente. Porque desde a época de Kardec que já está acontecendo tudo isso. Mas voltando para o nosso discernir e corrigir dos nossos julgamentos, o Emmanuel coloca uma série de situações, né, aqui no livro, que nós vivenciamos e que nós criticamos. Então nós vamos citar, né, os exemplos que ele nos dá e como nós reagimos. O primeiro exemplo é quando tem um irmão nosso, irmão de caminhada, né? Ou um próprio irmão consanguíneo, que esteja passando por uma dificuldade financeira. Como que nós agimos? Nós temos condições de ajudá-lo, não através da espécie, não através do dinheiro em si, mas com a elevação dos nossos pensamentos? Ou nós vamos para aquela faixa, nosso irmão mais uma vez se perdeu, mais uma vez está nos incomodando com relação a problemas financeiros, que é uma coisa corriqueira, que é uma coisa do dia a dia, que todos nós passamos,
tem fases difíceis, tem fases mais suaves, tem fases que precisamos de cortar muitos gastos para dar conta. Agora, no momento atual do país, nós estamos com muitas dificuldades, a gente sente isso nas nossas casas, através das doações que estão diminuindo, né, a cada dia. Mas como que nós reagimos, como que nós confortamos o nosso irmão que está passando por essa dificuldade? Sem críticas, sem julgamentos, sem ficar imaginando por que é que ele caiu nessa enrascada de ficar vivendo esse momento. Pede para um, pede para outro, vai num banco, vai no outro. Hoje, com as facilidades até pela internet, consignados daqui, consignados dali. Como que nós ficamos com esse julgamento? Porque nós estamos comentando, estamos reflexionando sobre julgamento. Quando a gente não pode fazer nada, no mínimo envolvê-lo para que ele seja intuído, que ele seja iluminado através das nossas preces. Mas infelizmente nós vamos ficar no terra a terra, no pé no chão, de criticar e ainda falar mal desse nosso irmão. Quando podemos estar amanhã na mesma situação dele. Porque se a gente não tiver um controle maior, né? Nós já comentamos do corte de gastos, de apertar daqui e dali, a gente pode também passar por essa situação. Mas nós não temos ainda essa felicidade e nem essa evolução. Por isso que a gente traz, através do Evangelho, essas questões para a gente ir pensando. Depois Emmanuel comenta uma outra situação, que é muito comum também, né? É aquele irmão nosso que passa pela dificuldade das paixões mundanas relacionadas ao sexo oposto. No caso, a mulher que pode vir atrair, ou o homem que também possa ter essa atitude. Essa então nós aproveitamos. Infelizmente nós não damos conta. Chegamos até a fechar as portas. Não as portas da casa, não é isso. As portas do nosso coração. E ficamos imaginando também, como na primeira situação, o que estaria provocando nessa pessoa essa situação. E quando a gente deveria fazer de forma diferente. Acolher esse irmão que provavelmente está em sofrimento. Mas a gente não pensa dessa forma. Por isso que é bom a gente parar para refletir como nós estamos nos comportando mentalmente e com o nosso coração com esses espíritos que são nossos irmãos em sofrimento. Porque tanto a primeira situação, que é a situação financeira, quanto a segunda, que é uma situação de queda, é uma situação de imoralidade, nós nos fechamos ao invés de ajudarmos. Jesus agia dessa forma. Jesus pensava quem ele ia atender, se estava vivendo esse tipo de problema que nós estamos comentando, ou ele recebia a todos. Como Jesus se comportava? Nosso mestre
nosso irmão, que veio trazer a lei do amor para nós há 2016 anos atrás. A gente tem que parar e refletir. Então vamos continuar com as situações que o Emmanuel coloca. Ele traz uma outra situação, que é daqueles nossos irmãos e companheiros que estão desanimados no trabalho, que têm a chance de poder crescer, têm a chance de poder se dar melhor dentro do seu trabalho, mas não tem vontade. Então ele perde as oportunidades de crescimento dentro do trabalho pela sua falta de vontade em crescer. Será que é porque ele quer? Algum de nós foi atrás desse irmão, conversar com ele, saber se ele está satisfeito, saber se ele está realizado, se ele está satisfazendo as questões do próprio trabalho. Não, a gente já logo fala, nossa, está lá trabalhando, tem toda a chance, tem tudo para se dar bem e aparece alguma coisa para crescer e a pessoa não quer. Mas voltamos à reflexão. Nós vamos atrás para saber o que está passando dentro dessa pessoa, quais são as dificuldades que ela está vivendo. Será que ela não está naquele trabalho única e exclusivamente pela parte financeira? Será que ela não está ali única e exclusivamente pela sobrevivência? Mas nós não somos capazes ainda de fazer esses questionamentos. Nós vamos julgando e de forma errônea, através até da maledicência. Os nossos julgamentos são muito fortes e a gente devia pensar o peso das nossas palavras e também do nosso pensamento. Como nós estamos emanando as nossas vibrações para os nossos irmãos necessitados de boas coisas, de boas energias, de boas vibrações. E esquecermos, deixarmos de lado o julgamento. Porque, infelizmente, nós somos tendenciosos para esse lado. É uma coisa muito difícil, dentro da nossa casa, com um amigo, a gente encontra e fala, sabe de fulano? Sabe o que está acontecendo? Isso. Imagina como que ele foi conseguir se meter nessa, como que ele foi fazer da vida dele dessa forma. Mas não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a sermos condescendentes, a abrirmos as portas do nosso coração para qualquer tipo de dificuldade do nosso irmão, principalmente daquele que está mais perto. É aquele que está na nossa casa, no nosso lar. Tudo começa dentro do nosso lar. É importantíssimo nós nos lembrarmos de como estamos comportando dentro da nossa casa, com os nossos irmãos, com o nosso marido, com o próximo, mais próximo, com a nossa esposa, com o nosso genro, com a nossa nora, como nós estamos como sogras, porque tudo nós estamos, tudo é passagem, mas a gente se sente possuidor, porque o meu filho, a minha nora,
a minha casa, né? Mas não, nós estamos com tudo emprestado. E como nós estamos fazendo a nossa mala? Porque de repente a gente pode partir, né? Então essas reflexões são para isso, para a gente poder ir pensando como que nós estamos preparando a nossa mala. Dificuldades vamos ter o tempo todo, mas podemos ir nos ajudando. Só de pensar que a casa está cheia, né, Tereza? Olha que beleza, a gente já veio aqui, nós já viemos aqui, 1, 2 pessoas e hoje a casa está cheia, olha que maravilha. É isso aí, a busca da melhora. É um dia de cada vez, vagarosamente, é escutando, é estudando, é lendo, é procurando o melhor para nós mesmos. Porque aí, quando a gente se melhora, a gente consegue melhorar o outro. E voltando então, né, para o nosso discernir e corrigir, para tudo aquilo que a gente julgar, nós também seremos julgados, porque é a lei da ação e reação, né? O que você faz com o outro, retorna para você. O julgamento é a mesma questão. E nós vamos para a passagem de Jesus, no Evangelho da mulher adúltera. Como a gente não sabe, hoje pode estar vindo gente pela primeira vez, pode ter gente que não tenha conhecimento, né, assim profundo, que só já ouviu falar, né? Então nós vamos ler a parábola todinha, porque é uma história belíssima que toca o coração de qualquer um. Porque a gente não gosta de ler, mas essa é importante que seja lida. E ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10º, e o título do capítulo é Bem-aventurados os que são misericordiosos. E vem a passagem exatamente como no nosso livro de início. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Acho que a maioria aqui já escutou isso, né? Então agora nós vamos ver como que aconteceu essa história. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isso para o tentarem e terem que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou e escreveu na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após o outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Essa é a história verdadeira na íntegra. Porque a gente sabe,
Tira a primeira pedra, quem não tem pecado, né? Mas assim, para a nossa ilustração precisava de ser na íntegra. A mulher naquela época, todos sabem como era, né? E até hoje, lá no Oriente, ela continua não tendo os mesmos direitos que nós temos. Graças a Deus aqui nós temos a liberdade da fala, a liberdade de ação. Lá a mulher ainda não tem até hoje os seus direitos. Já pensou se a gente vivesse lá? Provavelmente essas mulheres que ainda estão lá é porque estão precisando dessa prova, né? E nós, com tudo nas mãos, e ainda ficamos estacionados. Quem somos nós para condenar, ou criticar, ou julgar alguém, se nem Jesus julgou? E a hora que ele faz a colocação, a hora que ele abaixa sendo questionado, quando nós conseguimos isso? Quantas vezes nós somos questionados e respondemos mal? Ou nem escutamos o que está falando e já estamos retrucando. Por quê? Porque ainda somos imaturos espirituais. Mas é devagar. Não é um passe de mágica. Não é de um dia para o outro. Chico já dizia, cada um se esforçando para se melhorar é que vai melhorar o mundo. Porque não adianta a Tereza querer me melhorar, querer me falar, faça isso, faça aquilo, se dentro de mim eu não estou pronta. Se eu continuo ainda agarrada. Então é devagar, mas é nosso, o trabalho é nosso. E esse do julgamento é terrível. Quando nós temos a oportunidade de assistir televisão e que vem qualquer tipo de notícia ruim, a primeira coisa que a gente faz, esse fulano deveria acontecer isso, isso, isso. É o que? É um julgamento. E Jesus não nos ensinou isso. Jesus nos ensinou a receber todos com amor. E ele andava com as pessoas iguais a nós. Ele selecionou para o seu apostolado pessoas como nós. Pedro, que era rebelde, que vivia inquirindo, simples pescador. Seu irmão Tiago, João. O único que tinha uma condição melhor era Mateus, filho de Levi, porque ele era cobrador de impostos. E naquela época, como hoje, né, a gente sabe que tinha uma condição melhor, mas que também deixou tudo para seguir Jesus, para seguir os seus ensinamentos, para aprender os seus ensinamentos para deixar para nós. E nós estamos há 2016 anos ainda lá atrás, preso nas mesmas situações. Quando a gente tem algum problema, o que a gente faz? Logo eu? Por que eu? Se tem tanta gente para passar, por que foi reservado para mim? Ainda bem que nós não sabemos. Ainda bem que tem o esquecimento, porque a gente vem de séculos e séculos e somos comprometidos cada vez que a gente passou por alguma reencarnação. E agora que nós já estamos sabendo, que já estamos compreendendo, somos mais responsáveis ainda dessa condição. Porque aquele que é ignorante fica na dele, mas nós que estamos tendo a oportunidade maravilhosa de entender um pouco dos ensinamentos de Jesus, com certeza vamos ser mais cobrados.
Ah, mas essa cobrança vai ser como? Eu vou chegar lá e Deus vai parar comigo, a espiritualidade boa e amiga vai me cobrar? Não. Somos nós mesmos. Quando ampliar a nossa consciência no mundo espiritual, ampliar a nossa vivência, que nós não estivermos mais presos nesse corpo que nos segura, é que nós vamos ver quantas coisas eu deixei de fazer. Quantas coisas que eu me impedi. Essa própria questão do julgamento. Olha, de agora em diante, o que eu posso fazer para eu melhorar essa questão? Quando surgir alguma situação, eu vou procurar não me envolver negativamente. Eu não vou levar para frente. Eu vou dizer para outra pessoa: não quero falar sobre esse assunto. Não quero emitir a minha opinião. É fácil? Não. Por quê? Porque nós temos o vício da maledicência. E nós sentimos o prazer em falar do outro, escondendo as nossas dificuldades. Porque a gente faz disso. Às vezes a gente está vivendo a mesma situação do irmão nosso. Ao invés de envolvê-lo, de não levar para frente, de falar assim: oh, vamos deixar para lá, ele está com dificuldade, será que nós podemos fazer alguma coisa por ele? A gente fica assim: mas como é que foi isso, hein? Você sabe de detalhes? Não é? Nós não somos assim? Mas nós precisamos de mudar. Porque através de nós é que vai haver a mudança. É fácil? Não. Mas tudo com treinamento a gente vai conseguindo vagarosamente. Se a gente chegou até agora, se nós estamos, podendo ter a oportunidade de conhecer o Evangelho, de conhecer qual é o melhor caminho, vamos ter a coragem de nos enfrentar para a gente seguir adiante. Com o coração aberto para as coisas boas. Porque nós somos tendenciosos às coisas ruins. Quando chegar alguém com alguma notícia que não nos traga prazer, tem o crivo, O crivo que é antigo, desde a época de Sócrates, que é antes de Jesus, que é assim: 3 coisas. O que você vai me contar vai me acrescentar, vai me melhorar e eu vou poder ajudar? Então me conte. Esse já é um bom exercício. E eu conheço algumas pessoas que já têm usado disso. Claro, gente, não é pra gente ficar sem conversar, não é pra gente ficar sem comentar, até principalmente dentro da nossa casa. Mas comentar positivamente, porque a crítica é necessária. É necessária para quê? Para a gente poder chegar a um bom senso e ajudar. Ela é ruim quando é pejorativa, quando é para acabar mais com aquela pessoa que está vivendo dificuldade. Não é porque da agora para frente ninguém vai falar mais nada, ninguém vai tomar mais conhecimento. Não, não é isso que nós estamos mostrando. Nós estamos mostrando qual tipo de fala que nós devemos ter perante as dificuldades dos nossos irmãos. Por isso o título: discernir e corrigir. É tomar conhecimento, é entender, para poder irmos corrigindo. Porque veja bem, se nós estamos dentro de uma casa, ou vamos fazer uma suposição: marido, a mulher e 2 filhos, já adultos. O filho está passando por uma dificuldade financeira.
Nós vamos acabar com ele? Não, vamos unir. O que nós podemos fazer? O que a gente pode te ajudar? Qual é a melhor solução? Esse que é o caminho. E que a gente não costuma fazer isso. Quando se diz para mexer no bolso, nós temos grandes dificuldades. Todo mundo sabe disso. O dinheiro é uma prova muito forte na nossa vida. E foi a primeira situação, quando vocês tiverem oportunidade, que nós gostamos de trazer os livros até para chamar a atenção, né, das pessoas para buscarem. Aqui vocês emprestam também? Pois é, são pequenas passagens, né? E bem difíceis, porque a gente precisa de entender, não é só ler, não é só uma distração, né? Então, por exemplo, essa página é uma paginazinha que a gente acha pequena, mas quantas coisas que nós já falamos a respeito, né? Quantas coisas que já enriqueceram para nós e que nós vamos tirar proveito, né? Então, por isso que a gente gosta de mostrar os livros. Então, não é a gente deixar o problema do nosso irmão de lado, largar totalmente, não. É a busca de não julgar e procurar ajudar na medida do possível. Se for materialmente, se tivermos condição, tudo bem. Se não for materialmente, é dando o apoio necessário. Porque às vezes uma palavra amiga, um abraço apertado, um telefonema, uma visita para quem está em sofrimento, gente, é bom demais. E nós pensamos, não, vai ser só o problema do dinheiro. Não, o apoio, meu irmão, eu sei que você está com dificuldade, mas eu não tenho como te ajudar, mas eu posso fazer uma prece por você, eu posso fazer uma prece com você. Vá a algum lugar, algum segmento religioso que possa te ajudar a se conectar com o alto, melhorar sua sintonia, ao invés de detoná-lo, como nós somos tendenciosos a fazer, e ainda ficar procurando por que aconteceu aquela situação. Porque infelizmente é isso que a gente ainda faz. Ah, você não gosta de ir? Não, eu posso levar seu nome para a casa espírita, para colocar para prece para você, durante as reuniões mediúnicas, durante as reuniões públicas, onde a espiritualidade está presente, para poder te ajudar a ver uma forma de sair do seu problema, da sua dificuldade. É isso que é a mudança que nós precisamos. Ah, não vou falar mais nada. Não, quem não faz o bem e nem o mal, não faz nada. A gente não deve fazer o mal, mas o bem nós temos várias formas de fazer. E às vezes coisas pequenas. Quantas vezes a gente está em casa angustiado porque nós somos iguais? Não pense vocês que eu também não estou nesse mundo, hein, não. Nós somos todos iguais. Que toca um telefone é uma pessoa que tem muito tempo que você não fala. Ai, que gostoso escutar, e você está com uma vibração baixa, você não está num bom momento. Como é bom, ai, fulana, que coisa boa. Era tudo que eu precisava hoje. Ligar o computador na Rádio Boa Nova, escutar aquelas mensagens gostosas que tem lá. Ligar uma música em casa para mudar a vibração que está acontecendo. Porque esses casos que a gente citou, que o Emmanuel coloca no livro, são coisas do nosso dia a dia. Não são coisas que estão distantes de nós, não. Todos nós passamos por essas dificuldades. E essa última, que é a questão de não querer trabalhar, não querer sair, ficar fechado dentro do quarto, ficar querendo só dormir, está tão comum. E que no Evangelho é tratado como melancolia. Que antigamente todo mundo dizia, nossa, a pessoa está com uma melancolia, com uma tristeza. E hoje nós sabemos que não é isso. São tantos os fatores que podem ser. A pessoa está passando por uma dificuldade que ele está precisando de um acompanhamento de um profissional.
E nós podemos ajudá-lo levando. E não falando, nossa, não quer saber de nada, não faz nada nessa vida para crescer. Né? Nós, com a nossa infelicidade, vamos logo julgando. Mas a gente tem N formas. Quantas coisas que a gente diz de pequenininho e que pode ajudar muito o nosso irmão em sofrimento, o nosso irmão em desequilíbrio. Porque tudo aquilo que traz desarmonia para nós, deixa cada um de nós em desequilíbrio. E aí as nossas ansiedades aumentam, nossas aflições ficam muito grandes, às vezes elas podem até transformar em doença. Abaixa a imunidade e a gente fica resfriado, a gente fica com dor de garganta, a gente fica com uma sinusite, com uma enxaqueca. Por quê? Por conta das nossas aflições. E que o nosso mundo hoje é muito propício para isso. Ele oferece coisas o tempo inteiro e que a gente às vezes não consegue alcançar. E isso gera em nós mais aflição do que nós temos. E nessas situações que nós citamos, que são muito aflitivas, trazem tudo isso para quem está vivenciando. Às vezes dentro de uma casa a gente acha que não tem nada. Nossa, mas aqueles vizinhos vivem maravilhosamente bem. E a gente não sabe o que está acontecendo de problema. Porque a galinha do vizinho é sempre mais gorda, né? A graminha é mais verde, a casa é mais bonita, a planta é mais linda do que a nossa, mas nós não sabemos o que está acontecendo no interior de cada lar. Que a gente não diz nem casa, né? Porque casa é o tijolo, é a madeira, a gente diz o lar. E uma prece nossa pode ser muito boa para ajudar os lares. E a gente fica programando coisas muito grandes, projetos miraculosos para ajudar. Ou amanhã eu vou lá no centro e vou ver com as meninas o que eu posso fazer. Aí chega amanhã, a gente deixa para depois da manhã. Hoje está frio, hoje está calor, o sol está forte e vamos deixando para lá e não fazemos o mal, mas também não fazemos o bem. Que é a mesma coisa que nada. Jesus enfrentava tempestade, não tinha os meios que nós temos hoje de facilidade, carro, ônibus, bicicleta. Não, eles andavam quilômetros e quilômetros para ensinar puramente o amor, o acolhimento, os braços abertos para qualquer um, sem distinção, sem discriminação. E foi isso que ele deixou para nós. Que nós vivenciemos esse amor que nós temos aqui, por exemplo. Somos todos irmãos em humanidade. Mas a gente não dá conta do nosso companheiro, do nosso filho que nós não temos afinidade. Como nós vamos dar conta do outro? Se nós não vivenciamos esse amor no próximo mais próximo. Mas Jesus fez isso. Não tinha hora, não tinha dia, não tinha distinção. E quantos ele ajudou? Mas ele fazia duas perguntas. Que queres que eu faça? Aqui ele não perguntou, porque eles já chegaram com a mulher adúltera para ser apedrejada. E ele dizia, vá e não voltes a pecar. Mas não é só aquele ali, não. Não é só o caso do adultério, não.
São todas as nossas dificuldades que nós precisamos de ir vencendo. Esses são os nossos pecados. São as nossas dificuldades. É o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Eu não vou conversar com aquele irmão não, porque ele é um morador de rua. E como que eu vou parar para conversar com ele? Às vezes você dá em espécie, você dá em alimento, e às vezes ele está precisando de uma palavra amiga, de uma atenção. Nós temos uns companheiros que fazem um trabalho lá em Juiz de Fora com moradores de rua. Eles distribuem alimentação à noite, um marmitex para os moradores de rua. Muitas das vezes eles pedem, sabe o quê? Para conversar um pouco e pedem para fazer uma prece com eles. E quantos de nós, inclusive eu, discrimino e julgo e não paro com um morador de rua? Por medo, por preconceito, por julgamento. E eles pedem às vezes simplesmente isso. Aquele prato de comida que ele está comendo e uma prece. E a gente não imagina isso, né? A gente imagina outras coisas, porque nós vamos pré-julgando que por ele ser morador de rua, ele não vai fazer o bem para nós, ele não quer só isso, ele quer a parte material e às vezes ele está precisando da parte espiritual. Na nossa casa nós temos um trabalho, né, Tereza? A Tereza faz parte desse trabalho. Que hoje em dia a tendência não é mais de ficar doando. A gente está passando, né, por essa transformação vagarosamente. O que nós precisamos de dar para nossas pessoas necessitadas materialmente é exatamente o alimento do espírito. E vão toda segunda-feira, na média de 80, 90 pessoas que sabem que não vão ganhar mais. Se tiver, vai ganhar. Se não tiver, vai lá somente assistir a palestra. Eles ganham sim um lanche a hora que chega, porque a gente sabe que tem muitos que não tem nem isso, né? Então tem um lanchinho para eles, simples, que é um copo de suco e um sanduíche, né, Tereza? Numa data especial, que é o final do ano, normalmente faz um almoço, que é um prato, né? E eles não faltam. Eles sabem que eles não vão ganhar. Eles vão ganhar simplesmente o alimento para o espírito. Como eu estou dizendo, foi mudando vagarosamente. Tem 2 anos e meio que está sendo feito esse trabalho. Tem muitos que vão lá e falam, a gente veio para ganhar. Claro, dependendo da situação, dependendo da condição, se tiver na casa, ganha. Mas assim, é desvinculado dessa necessidade. E toda segunda-feira está cheio, não é? E é meia hora de palestra. A gente procura, né, conversar com eles, deles emitirem opinião, para eles poderem participar, né? Mas eles são frequentadores assíduos. Tem alguns que chegam alcoolizados, que chegam drogados, mas vão para quê? Para receber o alimento para o espírito. Mas muitos se encontram com a gente na rua e já conversa, Né? está tendo bom resultado. Tem o Marcos, aquele que mora na rua. Ele adora ler, gente. Ele é um que fica direto na biblioteca e ele é morador de rua. Ele pega os livros emprestados, às vezes ele demora a devolver, porque às vezes ele fica mais de uma semana sem aparecer, dependendo da situação. Mas ele entende que ele discute assim, ó, com a gente, né? Discutindo no bom sentido. Ele comenta as questões do livro dos Espíritos como um excelente conhecedor, porque ele gosta de ler. Então, nas horas que ele está
na lucidez, ele busca o estudo. E agora nós vamos, encerrando, já está quase na hora. Nós gostamos sempre de historinhas. E nós temos 2 histórias. A maioria aqui deve conhecer esse livro, que hoje não está mais com essa capa, Jesus no Lar. Quem gosta de ler é muito tendencioso a pegar romances assim de 200, 300 páginas, mas nós orientamos começar com pequenas histórias que fechem 3, 4 páginas, porque aí você fica interessado em saber a outra. O pessoal chega na casa e fala assim: eu quero ler Paulo Estevão. É maravilhoso, só que é uma trama, uma trama não, uma história real, que é a história de Paulo, mas é complexa, é longa. A gente tem que ler estudando, parando, escrevendo. Quando esses livrinhos trazem tantos ensinamentos com pequenas histórias, e às vezes a gente não dá importância. Por isso que a gente ressalta sempre. Esse Jesus no Lar, ele é quase todo passado na casa da sogra de Pedro, porque o Pedro morava com a sogra e a família, e Jesus ia muito lá. E quando eles estavam falando um dia sobre julgamento, sobre precisava de condenar alguém, Jesus escutando, ele disse: agora vamos falar. Pediu que todos tivessem paciência e tolerância com aquele irmão que necessitava mais da ajuda do que do julgamento. É a história número 10, que conta que existia um juiz reformado. Começa com a discussão e Jesus pede paciência e conta que existia um juiz reformado que ele foi muito ruim. Ele castigava demais as pessoas que eram condenadas, que eram presas, que eram pegas fazendo qualquer coisa fora da lei. E ele criou lugares horríveis para colocar essas pessoas, que seriam hoje as nossas prisões, Que naquela época eram buracos, eram masmorras, eram lugares assim. E o que aconteceu uma noite? O soldado, ele já estava reformado, ele já estava aposentado. Os soldados vinham embriagados e encontraram com ele pela rua. Bateram muito nele e o levaram para a prisão. E ele passou uma noite, até chegar no dia seguinte, para os soldados recuperarem, para sentirem falta dele e irem buscá-lo. E aí ele pôde viver na pele aquilo que ele fazia com as pessoas que estavam fora da lei. Então a gente volta a dizer também da lei de ação e reação. Aquilo que ele plantou, ele colheu uma noite de um desequilíbrio dos soldados. E como não é só no mundo material, nesse livro aqui, do Irmão X, Contos e Apólogos, nós temos uma história muito interessante, que alguns espíritos mais elevados resolveram, deixa eu até ver qual que é para eu falar para vocês, porque quem tiver interesse, é a lição 35. Esse aqui também são pequenas histórias, tá? É a lição 35, questão de justiça. Então, alguns espíritos superiores no mundo espiritual se agruparam e resolveram vir aqui na Terra para ver como andava a justiça terrena. E quando eles chegaram
para visitar, eles viram que tudo continuava do mesmo jeito. E eles ficaram muito decepcionados com aquilo. Falaram, quem sabe, se a gente for na casa de um superior, né? Ou em algum lugar como quartel da polícia, no quartel do exército, quem sabe lá a gente pode intuir melhor, para ver se melhora essa justiça, que sejam mais condescendentes, que tenham outras formas de tratar, de lidar com essas pessoas infelizes, porque nós falamos mal dos nossos irmãos que infringem a lei, mas nós também infringimos tantas as leis. Quem nunca brigou numa fila de supermercado? Quem nunca passou na frente de uma pessoa para subir num ônibus com mais agilidade? Quem nunca fingiu que estava dormindo para não dar o lugar para outro? Coisas do dia a dia. E isso são o quê? A gente está fazendo o quê? Nós estamos infringindo a lei. Nós não estamos seguindo a lei de Deus. E aí eles pensaram, quem sabe a gente indo diretamente, né, a um chefe maior, a gente possa conseguir intuí-lo para mudar um pouco, para facilitar a vida, para tornar a coisa mais leve, mais suave. E aí eles foram visitar um general num quartel. Quando eles chegaram, a equipe do mundo espiritual, quando eles chegaram, a pessoa que eles viram, que estava numa condição muito ruim, que castigava muito, estava lá nesse local, no momento de comemoração, recebendo medalhas por ter participado de guerras e matado muitas pessoas. Então, os nossos amigos do mundo espiritual assistiram aquilo, não fizeram nada e retornaram para o mundo espiritual pensando o quanto ainda nós somos infelizes e o quanto eles precisariam de trabalhar nossas mentes para nós nos melhorarmos. Então é esse recado que a gente teria para dar para vocês, muitas coisas para pensar, muitas coisas para amadurecer, muitas coisas para refletir e ir devagarinho, dia após dia, tornando pessoas melhores, fazendo alguma coisa de bem para si e para o outro. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.